Olá, gente. Meu nome é Bruno Conceição. Eu sou aluno do sétimo semestre do curso de Psicologia da UniFTC Itabuna. Estou aqui hoje para poder apresentar um trabalho da disciplina de psicanálise, orientado pela professora Conceição Vita, e temos como tema a discussão sobre os xistes e a sua relação com o inconsciente. Dentro dessa perspectiva, nós iremos fazer todo o trajeto que vai desde a conceituação do que é o xiste, os tipos de xistes e qual é a relação desses xistes com o inconsciente. Todo o nosso trabalho vai ser voltado para a obra freudiana, que nós iremos citar um pouco mais à frente, que vai trabalhar com esse tema. Para dar início às nossas apresentações, eu vou iniciar citando uma célebre frase de Sigmund Freud, que vai dizer que o humor é a maior manifestação dos mecanismos de readaptação do indivíduo. Ou seja, para Freud, o humor era uma forma que o indivíduo utilizava para conseguir aí adaptar a sua realidade. Dentro dessa perspectiva, em 1905, Freud vai publicar três importantes obras, três importantes trabalhos freudianos. O primeiro trabalho vai ser a História Clínica de Dora. O segundo trabalho vai ser os três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Esse segundo trabalho vai dar uma visibilidade aos trabalhos freudianos. E o terceiro, que é o xiste e a sua relação com o inconsciente, e será o tema do nosso trabalho, e será o tema dessa apresentação. Nós temos aqui algumas imagens referentes ao humor. Então vocês estão vendo a parte superior do slide com vários personagens rindo. E a parte inferior da imagem vocês estão vendo algumas histórias em quadrinhos, algumas tiras, algumas tirinhas. Essas tirinhas, por sua vez, têm a função humorística. E normalmente o xiste pode aparecer nessa função humorística quando o indivíduo aí ele trata de algo que é subjetivo seu, de uma opinião subjetiva dele, dentro dessa perspectiva humorística. Vou fazer a diferenciação aqui do que é humor, do que é piada e daquilo que é xiste. O humor seria uma criação simbólica repentina, então ela surge do nada. Ela surge sem que o ser humano, sem que o indivíduo se prepare para. E aí, quando através da surpresa e do inesperado, eclode um sentido novo, ou seja, o humor é dar um sentido novo sobre uma determinada situação. Como por exemplo, eu estou aqui apresentando esse trabalho e de repente eu trabalho uma perspectiva humorística de algo que anteriormente eu não havia trabalhado. Surge repentinamente esse sentido, esse novo sentido para esse determinado conteúdo. E aí ele é articulado e depende totalmente da linguagem, de deslizamento do sentido da palavra. Então, para que o humor ele aconteça, eu necessito realmente da linguagem, e aí eu não estou falando de uma linguagem, simplesmente uma linguagem verbal. Existe aí esse tipo de linguagens verbais e as linguagens não verbais que fazem parte do processo de comunicação. E também precisa justamente dessa articulação do sentido da palavra. E aí a diferença entre humor e piada é que as piadas elas podem ter graça ou não, e muitas vezes a piada envolve uma narrativa que em si não é o que produz o riso. Vamos imaginar que a piada seria um tipo de texto que é escrito, um tipo de narrativa escrita, e essa narrativa ela pode levar ou não dentro de si a perspectiva de humor, tá? Não é a piada que vai produzir o riso, mas é o sentido e se dar a piada. E aí, para se entender a piada, você precisa estar com esse estado que nós chamamos de estado de humor. O xiste, por sua vez, seria algo cômico de um ponto de vista inteiramente subjetivo. Então o xiste está relacionado com aquilo que eu penso de forma cômica, daquilo que eu entendo do mundo externo, e aí eu interpreto de forma ou de maneira cômica. Isto é, algo que nós produzimos quando se liga à nossa atitude como tal e diante de que mantemos sempre uma relação de sujeito.
nunca de objeto, nem mesmo objeto voluntário. Então, dentro dessa perspectiva, o xiste nada mais é de que o meu ponto de vista apresentado dentro de uma determinada situação a partir de um viés humorístico. E aí existe uma citação de Freud, é uma citação bastante conhecida a nível do senso comum, que toda brincadeira, toda piada tem aí o seu viés de verdade. Logo, dentro dessa perspectiva, quando eu utilizo esse meio humorístico, essa piada, eu estou levando algo subjetivo da minha opinião a nível sático. Tá? Então, o xiste, na sua base teórica, seriam fenômenos cotidianos que faz parte do inconsciente e para a maioria dos estudiosos da mente não tinha nenhuma importância, e é muito mais do que um modo engenhoso ou simpático de pensar a realidade. E aí nós iremos observar o seguinte, Freud traz um exemplo, e nesse exemplo ele vai dizer que existe uma conversa entre Napoleão e uma jovem dama italiana, e aí ele diz, tutti gli italiani dosano si male. Todos os italianos dançam tão mal. Ao que ela responde de pronto, não todos, mas boa parte. Então nós iremos perceber aí a base teórica dos xistes, que na verdade é justamente esse humor dentro de um meio cotidiano, dentro de um acontecimento, de um fenômeno cotidiano, e dentro dessa perspectiva eu trago uma nova maneira de avaliar essa determinada situação, não de forma diretiva, mas de forma humorística. Quais seriam os objetivos do xiste? O objetivo do xiste, de acordo com Freud, seria essa busca incessante do prazer. E aí ele vai se encontrar no inconsciente. Aí quando eu penso em inconsciente, eu lembro aí das aulas da professora Conceição Zita, que no inconsciente estão lá os desejos, as pulsões, as vontades. E dentro dessa perspectiva, o xiste nada mais é do que a busca por tentar, de uma certa forma, a busca pelo prazer, por tentar sanar todos esses desejos que estão a nível inconsciente. Então, em alguns momentos, na boa parte dos momentos, eu produzo uma piada ao meu nível. Essa piada não leva nada de algo subjetivo da minha parte, mas a nível consciente, esse conteúdo dessa piada está relacionado com aquilo que eu penso sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo. E aí o xiste ele não se realiza sozinho e só se conclui com a comunicação da ideia a alguém. Então, a parte humorística, essa perspectiva de mundo, ela não se constrói sozinha, ela se constrói a partir do momento que eu, Bruno, passo a levar de forma humorística, de forma mais cômica, essas ideias que eu tenho, e eu levo essas ideias para alguém. Por exemplo, de forma cômica, eu posso estar criticando as aulas online, eu posso estar criticando o índice de atividade, e para que eu consiga realmente obter esse prazer só vai ser sanado quando eu chegar para alguém dizer e fazer algum tipo de piada sobre essa situação do meu cotidiano. E aí, é, dentro dessa perspectiva, a obtenção do prazer do xista é sempre vinculada à terceira pessoa, é sempre calculada visando a terceira pessoa, ou seja, o ouvinte. E aí vamos pensar nessa perspectiva de que o humor, ele só é humor se eu faço as outras pessoas rirem, se eu faço as outras pessoas pensarem dessa mesma forma. Então, quando o vídeo que nós passamos anteriormente faz essa crítica política ela é um xixi e por sua vez ela só vai ocorrer se essa ideia for voltada para alguém e se essa terceira pessoa, que é esse ouvinte, entender e conseguir compreender aonde está o humor dentro da sátira. E aí, segundo Moraes, o xixi é considerado o modelo do inconsciente, pois é composto apenas de palavras, de um jogo de palavras. Existe nele um levantamento da inibição e uma criação, quando a representação do inconsciente pega carona numa pré-consciente e apresenta seu inconsciente do piadista, que a conta ao terceiro e produz nele um efeito constatado pela risada. A piada só é piada se o terceiro é tocado por ela e a referenda com o riso. Ou seja, dentro dessa perspectiva, o xiste ele faz parte do sistema inconsciente, ele pode passar do sistema inconsciente para o pré-consciente, mas ele vai chegar
ao consciente em forma de palavras, em forma de expressões. Essas expressões, por sua vez, vai formar esse texto narrativo que, por sua vez, vai ser expressado como piada. E ela só pode ser entendida como piada se essa terceira pessoa ela é tocada e ela reage de forma como forma do riso. E aí, a técnica do xiste para Freud. Freud vai listar aí 6 técnicas básicas do xiste. E aí, gente, dentro dessa perspectiva, Freud vai falar sobre 6 técnicas básicas. A primeira técnica é a condensação, que é conceituada como a fusão de 2 ou mais palavras ou conceitos em um, gerando um equívoco potencialmente divertido. E aí vamos imaginar uma situação em que eu chego para a professora Vita e digo, pare de fumar. E aí a professora Vita vai me responder, eu sou especialista em parar de fumar. Já fiz isso 8 vezes. E aí dentro dessa perspectiva existe aí o conceito de humor, de xiste, de sátira, um conceito cômico, quando esses receptor dessa primeira fase da comunicação devolve a frase de forma muito cômica. O segundo é o deslocamento, que vai ser aí quando o sentido de algo é transferido para outra coisa, e aí nós temos esse exemplo. Quando eu chego para o meu colega Danilo e digo, você sabia que o Corinthians quer que o goleiro se case? Por quê? Porque eles querem celebrar algo. E aí dentro dessa perspectiva, eu retiro de uma certa forma o sentido da palavra casamento, da palavra premiação e trago para um sentido cômico dentro do contexto. E aí eu tenho um duplo sentido, que vai ser quando a mesma palavra é usada de palavras diferentes, por significados diferentes. E aí vamos imaginar essa situação. É melhor dar do que receber, sinceramente. O boxeador. E aí quando a gente entende dentro dessa perspectiva e nós utilizamos de uma certa forma os xistes o tempo todo no nosso cotidiano, dizendo palavras ambíguas, onde a gente quer expressar algo, mas por receio, a nível moral de expressar algo, nós utilizamos essa palavra de duplo sentido, porque se algo acontecer eu posso justificar dizendo que a minha expressão foi uma expressão errônea. E aí existe também o uso do mesmo material, que nada mais é que o uso das mesmas palavras ou expressões para gerar um novo significado. E aí vamos imaginar, eu chego na sala de aula super animado depois da quarentena e pergunto, como você está? E aí eu, de uma certa forma, respondo, como você está vendo? E aí vamos imaginar que existe sentido cômico aí, porque eu uso a mesma frase numa devolutiva humorística. E aí nós temos também um trocadilhos ou xiste por semelhança, que é quando eu faço aquele jogo de palavras. Eu troco algumas palavras e aí a gente observa muito isso durante o nosso dia a dia, que a gente troca algumas palavras para realmente gerar aquele humor no meio do nosso grupo cotidiano. E aí nós temos a representação antinômica, que é quando se faz uma afirmação que é negada em seguida. Vamos imaginar esse caso. Ele não apenas não acredita em fantasma, mas nem se assusta com eles. Então vamos imaginar que existe aí uma afirmação, uma primeira afirmação, e essa segunda afirmação vai negar a primeira. E aí nós temos esse sentido humorístico. E aí nós temos 2 tipos de xistes, os xistes inofensivos ou inocentes ou xistes tendenciosos, que será explicado pela minha colega Alana Guiar. É com você, Alana Guiar. Muito obrigado pela escuta, muito obrigado pela atenção, professora, e valeu. Boa noite, eu vou estar falando um pouco sobre os tipos de xistes. O xiste inocente, em comparação aos xistes tendenciosos, ele traz um prazer moderado. No xiste, evocar o prazer está no riso. É primordial para que o xiste se constitua. Não existe xiste sem o riso daquele que o ouve. E Freud ele escreve, possuem assim o poder de evocar um sentimento de prazer no ouvinte, embora possamos não ter a mínima ideia de como terão adquirido tal poder. E aí nós temos um exemplo.
Para construir esse edifício de maneira apropriada, é preciso, antes de tudo, estabelecer uma boa fundação, e não conheço nenhuma mais firme do que, para cada camada pró, colocar uma camada contra. Boliche e Nascentes. Podemos observar que no xixi inocente, especificamente nesse exemplo que nós trouxemos, há um jogo de palavras que serve mais à acomodação da nossa postura psíquica. Então, nós podemos focar no sentido da palavra. Ou seja, não é baseado na relação que a palavra tem com aquilo, mas o sentido que é atribuído a ela. E é por isso que um xixi não tendencioso, ele dificilmente vai ter aquela explosão de risos como os xixis tendenciosos têm. Os xixis tendenciosos são conhecidos por serem mais irresistíveis. Os xixis tendenciosos, como eu trouxe antes, nele nós somos capazes de produzir um efeito mais intenso do que aqueles produzidos pelos inocentes. Parece-nos uma indicação de que são os primeiros que poderemos encontrar uma conexão mais estreita com aquilo que é da ordem do recalcado. Quando traz isso, aquilo que é da ordem do recalcado, a gente pode estar aqui citando as piadas como, por exemplo, as que diz respeito à sexualidade, que é um assunto que ainda é meio tabu para muitas pessoas na sociedade falar sobre sexo. Então, trazer a sexualidade para uma piada, para um xixi, torna como algo engraçado, porque é da ordem do recalcado, daquilo que não se traz à tona, daquilo que não se fala muito. E o xixi delicioso precisa, em geral, de 3 pessoas. Além daquela que conta xixi, uma segunda, que tomada como alvo da agressividade hostil ou sexual, e uma terceira, que se cumpra a intenção de o xiste despertar o prazer. O xiste tendencioso seria recurso de uma rebelião contra a autoridade, como, por exemplo, Abraham Lincoln teria dito: gente, me acusam de ser um homem de 2 caras. Vocês acham que se eu tivesse outra cara, estaria usando esta? Outro exemplo é: o casamenteiro pergunta: o que você espera de sua noiva? Resposta: ela tem que ser bela, tem que ser rica e também culta. Bem, diz o casamenteiro, mas então terei que providenciar 3 mulheres. E a reprimenda aí dirigida é diretamente ao homem, já sem a roupagem de um xiste. Freud também traz um exemplo muito interessante em seu livro. Ele conta a história de um rei que andava pelas ruas de seu domínio e, enquanto caminhava, encontrou um aldeão que se parecia muito com ele. E o rei para conversar com ele. Então o rei lhe pergunta se a mãe desse aldeão já esteve na corte. O aldeão responde: não, senhor, mas meu pai sim. Então aí a gente pode observar que existe uma técnica, existe um conteúdo e que nele se encontra o prazer. A gente pensa que o rei está em uma alta posição, ele zomba daquele homem através de uma insinuação sexual, e aquele homem que deve servir e respeitar não poderia ofender ele ou sua mãe diretamente. Então ele faz o uso do xixi. Se nós eliminarmos a técnica do xixi e a gente olhar somente para o conteúdo, a gente vai observar que o aldeão poderia ter dado outra resposta. Não, senhor, meu pai não fez sexo com a minha mãe, mas o meu pai pode ter feito com a sua. Só que seria uma forma de insultar a mãe do rei diretamente. Então, a frase indica que ele disse o que ele queria dizer, ele trouxe esse conteúdo à tona, mas ele não precisou expressar isso diretamente. Dentro dos xixis silenciosos, temos hostis e obscenos. Os hostis têm o intuito de tornar o outro inferior, pequeno, desprezível, um alvo cômico, através do que, em linhas transversas, é dada a oportunidade de vencê-lo, ou seja, torna possível a satisfação de um instinto tanto libidinoso quanto hostil mediante a presença de um obstáculo. Estão a serviço da agressividade, sátira ou defesa. Acontece no bullying, por exemplo. E aí nós temos aquele mesmo exemplo que eu trouxe anteriormente, que é a história do rei que se encontra com o aldeão. E aí nós temos um exemplo de sátira, de autodefesa, por conta do que foi dito a ele. E dentro do bullying,
O xiste hostil pode oferecer para aquele que realiza o bullying o princípio do prazer através da agressividade. Nós falamos anteriormente sobre a questão de existir 3 pessoas para que aconteça esse xiste. E o bullying, ele é realizado geralmente frente a uma plateia, que é aquela que vai validar essa agressão realizada, fazendo o papel de uma terceira pessoa, né? Mencionada nesse xiste hostil. E o uso do humor nessas situações é uma maneira de lidar com as opressões do sofrimento. Usar o humor como agressividade é uma maneira de produzir experiências aflitivas e dominá-las. E o xixi hostil tem o poder de criar uma outra realidade, onde aquele que faz seu uso tem a oportunidade de se colocar em outra posição frente às suas aflições. Os xistes obscenos estão a serviço do desnudamento, ou seja, por trás de todo xiste tendencioso encontraremos agressividade e sexualidade. O smut é como um desnudamento das pessoas sexualmente diferentes a quem é dirigido. Pela enunciação de palavras obscenas, a pessoa assediada é compelida a imaginar a parte do corpo ou procedimento em questão, ao mesmo tempo que lhe é mostrado o que o assediante ele próprio está imaginando. Outro exemplo de xixi obsceno. Entre o povo do interior, nas tavernas frequentadas por gente simples, pode-se observar que, assim que a garçonete ou a dona da taverna aparece, a piada de baixo calão entra em cena. Em classes sociais mais elevadas, acontece o contrário. A presença de uma pessoa do sexo feminino põe fim às piadas de baixo calão. Os homens se poupam desse tipo de conversação, que pressupõe originalmente uma mulher que se sente envergonhada e aguarda para quando estiverem entre si. Fica nítido que no xixi tendencioso se encontram pensamentos morais, obscenos, preconceituosos, que derivam de esferas sexuais e agressivas. Os xixis cínicos ou blasfemos são aqueles que atacam um casamento, um dogma religioso ou até mesmo da própria crença em Deus. Nesse sentido, o ataque dos xixis podem ser para instituições ou pessoas que sejam representantes destas prescrições morais ou religiosas. Um exemplo. Quando o gentil padre lhe lembrava a graça de Deus e procurava lhe dar a esperança de encontrar em Deus o perdão por seus pecados, ele teria respondido: claro que ele me perdoará, esse é o seu ofício. Ou seja, aqui a gente encontra no sentido do xixi que ele quer dizer naturalmente que ele vai me perdoar porque esse é o papel dele, é isso que ele deve fazer, para isso que ele tá lá. Então, ele usou do xixi para responder àquela situação, como se ele tem Deus, faz um sarcasmo com Deus, como que é o seu empregado. Os xixis céticos. O que eles atacam não é uma pessoa, uma instituição, mas a segurança do nosso próprio conhecimento, que é um dos nossos bens especulativos. Exemplo: dois judeus se encontram no vagão de trem, numa estação da Galícia, e um pergunta: para onde você vai? Para Cracóvia, responde o outro. Veja só que mentiroso você é, protesta o outro. Ao dizer que vai para Cracóvia, você quer que eu acredite que vai para Lamberg, mas eu sei que você vai realmente para Cracóvia. Por que então a mentira? E cético, como o próprio nome já traz à tona a questão da dúvida, de não acreditar, de atacar aquilo que o outro acredita. E assim nós concluímos nosso trabalho. Trazemos aí as referências que nós utilizamos. E podemos observar, né, que Freud ele traz a questão dos xixis como uma forma de expressão dos conteúdos inconscientes, assim como nos sonhos e nos atos falhos. Agradecemos a atenção e queremos dizer que foi de rico proveito esse trabalho.